Bom, do bloco de inflamação, eu escolhi descrever a lâmina 44. Bom, primeiro de tudo, a gente consegue perceber que esse corte histológico se trata de um rim por alguns pontos. Então, primeiro, pelo fato de que, visivelmente, a gente tem uma distinção entre essa região aqui da extremidade direita e essa região da extremidade esquerda. Aqui, no caso, a gente tem a região cortical, a gente tem o córtex renal e aqui a medula renal, a região medular. Essa é a primeira característica que a gente consegue perceber para identificar que é um rim. Em maior aumento, a gente consegue perceber que ao longo de todo o corte a gente tem várias estruturas tubulares aqui, quando a gente dá um zoom, consegue visualizar melhor. Então, uma série de estruturas tubulares típicas do rim e que se distribuem ao longo de todo o corte. Então, tem tanto na região cortical, na região cortical, quanto na região medular. Então, por todo o corte, a gente tem essas estruturas. Além disso, o que confirma ainda mais o nosso diagnóstico do órgão é a presença de vários glomérulos exclusivamente na região cortical, o que permitem que a gente confirme que se trata de um rim. Partindo disso, a gente consegue identificar que nesse corte o órgão está bastante alterado, né, nos seus aspectos morfológicos. Então, a gente consegue ver que visualmente está bastante concentrado aqui por uma celularidade aumentada em ambas as regiões. Então, em maior aumento, a gente consegue ver que essa celularidade aumentada, né, as células que predominam são células polimorfonucleadas. Na verdade, a gente consegue perceber que se tratam de vários neutrófilos que se distribuem também por todo o corte. E isso indica que aqui a gente está tendo um processo inflamatório agudo, já que os neutrófilos são as primeiras células a chegarem na inflamação, né, no processo inflamatório. Além disso, aqui, ao longo do corte também, tem próximo de glomérulos, mas aqui nessa região tá dando para ver bastante. A gente tem esse material que ele tem um aspecto meio particulado e que está se proliferando aqui. E a gente consegue dizer que se trata de uma colônia bacteriana se proliferando, o que faz sentido, então, a gente está vendo já que a gente tem essa inflamação aguda, a presença de vários neutrófilos, para conter essa infecção bacteriana. Além disso, outra coisa bastante característica é aqui, né, esse conteúdo vermelho, meio alaranjado, até um pouco esverdeado, que também se distribui ao longo de todo o corte, mas que predomina nessa região aqui da junção córtico-medular, embora a gente encontre em toda a lâmina. Isso, no caso, é sangue. Essa coloração se explica porque já está ocorrendo um processo de degradação das hemácias e metabolização do pigmento, e por isso que tem essa coloração um pouco diferente. E a gente visualiza que esse sangue, ele está tanto contido dentro dos vasos, o que indica uma situação de congestão, quanto também extravasado, assim, para os túbulos, o que indica que está ocorrendo uma hemorragia. Apesar disso, não dá para dizer que se trata de um exudato sanguinolento, porque o que predomina, e não só nessa região, mas em todo o corte, é a celularidade aumentada, principalmente, como eu disse, por neutrófilos. Então, até aproximando aqui na região medular, que eu não tinha aproximado anteriormente, a gente ainda vê essa celularidade, principalmente por células polimorfonucleadas, né, os neutrófilos. Então, indica que a gente tem um exudato purulento. Purulento não porque necessariamente tem a presença do pus, mas porque a gente tem uma série de neutrófilos que, quando morrerão, vão formar pus. E, bom, além disso, o sangue, né, que eu falei, dá para perceber que apesar dele estar distribuído por toda a lâmina, ele está predominante, como eu disse anteriormente, nessa região da junção córtico-medular. Isso ocorre porque é nessa região que a gente tem a predominância dos vasos que circulam aqui nesse órgão. Então, é por isso que o sangue predomina nessa região. Então, analisando tudo que a gente tem, então, por se tratar do rim,
por ter a proliferação de uma colônia bacteriana, que a gente também consegue visualizar aqui mais para baixo. Então, aqui tem também. Por ter hemorragia, congestão, inflamação aguda com a chegada de neutrófilos, a gente consegue diagnosticar que nesse rim a gente tem a ocorrência de uma nefrite purulenta, que é uma inflamação do rim com formação de pus, no caso, com presença de neutrófilos.